Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Imagino que não, né? Principalmente torcedor tricolor, que mais uma vez lotou a Fonte Nova, né? Fez a diferença nas arquibancadas, mas infelizmente o tricolor baiano foi eliminado da Copa Nordeste nas semifinais, nos pênaltis, né? Sendo derrotado pelo CRB de Alagoas. Um jogo bastante difícil, né? Todos nós já imaginávamos que o CRB, por uma postura, né, já conhecida de outros jogos que a gente tem acompanhado do CRB, um time de muita luta, muita entrega, né? De marcações individuais, inclusive, por alguns momentos. Mas o fato é que o Daniel Paulista, né, que é um técnico muito conceituado aqui no Nordeste, fez ótimos trabalhos no Sport Recife, completa um ano à frente do CRB, portanto, né, tem a autonomia e tem o conhecimento profundo daquilo que ele está fazendo, daquilo que os jogadores do CRB podiam propor no jogo de hoje. Se postou numa linha muito defensiva, né? Tivemos o Marcos Felipe como um mero espectador durante os 90 minutos, mas fato é que o Bahia não teve, né, a lucidez, né, ou aquela inspiração, né, que é fundamental principalmente para jogadores de qualidade que o Bahia tem. Sempre falei, né, que a individualidade fazia diferença, principalmente do meio para frente, e o Bahia teve, né, talvez nos pés do Jean Lucas, as melhores oportunidades do primeiro tempo, né? Um chute de fora da área que ela passa raspando, e a chapa que ele deu, que dá no travessão e quase entra, né, abrindo o que poderia ser o gol e que abriria o marcador nessas semifinais. Everton Ribeiro muito bem marcado, né? O João Pedro, que é jogador do Vitória, inclusive, marcou muito bem o jogo inteiro, não deu espaço para Everton Ribeiro. O Cauli, mais uma vez, não foi o Cauli que a gente acostumou a ver, né? Deixou a desejar, e foi nos pés do Cauli talvez a grande chance de o Bahia passar para as finais, né? Talvez no último lance do Everton Ribeiro, e o único que ele teve espaço para pensar, ele deixou o Cauli na cara do gol aos 15 minutos do segundo tempo, 20, e o Cauli tocou do lado, o goleiro saiu, ele tocou do lado, e a bola saiu devagarzinho, passou do lado da trave, e ali sim poderia ser, né, aquele momento de êxtase por parte do torcedor. Mas como eu falei, Cauli mais uma vez não jogou bem e acabou perdendo o gol que seria o gol da classificação para as finais. Tassiano bem marcado, não conseguiu jogar. Tivemos, né, mais uma vez a atuação do Ratão no lugar do Everaldo, que surpreendentemente apareceu como opção no banco. Acabou entrando nos minutos finais para bater o pênalti e executou, ou seja, a estratégia do Rogério nesse aspecto deu certo, mas os jogadores que decidem, né, principalmente do meio para frente, não tiveram hoje uma tarde inspirada, né? E aí, como eu falei, o primeiro tempo ficou nos pés do Jean Lucas, foi o que mais tentou, o que mais buscou, e no segundo tempo, pouca chance de gols, uma cabeçada do Arias e essa bola do Cauli, que poderia ter matado o jogo e poderia ter levado o Bahia às semifinais. Vamos procurar aqui um outro culpado? Não vamos conseguir, né, achar um ou outro culpado, mas alguns detalhes, né, eu tenho alertado há muito tempo, principalmente com relação a 3 jogadores que eu gostaria de citar: Ratão, o Biel e o nosso querido Fumacinha, o Ademir. São 3 jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo dos outros companheiros. O Rogério deu muitas oportunidades para os 3 durante, né, até o Rogério definir o time titular, e até hoje nós não temos, né, a ideia de quem está na frente. Começou o Biel, depois o Biel machucou, entrou o Ademir em nenhum momento conseguiu render. Depois o Ratão entrou, foi bem no jogo contra o Criciúma, aí quando sai jogando, né, que tem que exigir um pouco mais da parte de pensar, de criar, de ir para cima, o Ratão também não consegue entregar aquilo que o Rogério espera. Então são 3 jogadores que fazem muita falta, né, por não terem conseguido ainda com a camisa do Bahia dar ao Rogério, ou até ao próprio torcedor, a esperança de que vão fazer a diferença. Quem estava fazendo isso era o Carlos de Pena, que hoje não poderia atuar, e
foi a grande falta que fez, porque nenhum dos jogadores que entrou, né? O Biel entrou no intervalo, o Ratão fez um primeiro tempo muito tímido, muito aquém daquilo que a gente imagina. Aí entra o Biel muito mal, perdendo todas as bolas, todas as individualidades, todo um contra o Hereda ele perdeu, não conseguiu em nenhum momento ser aquele jogador que a gente espera, o que começou aqui no Bahia. E por fim o Ademir, que mais uma vez, né, teve a oportunidade no finalzinho e pegou 3, 4 vezes na bola e errou as 3, 4 vezes. Então são 3 jogadores que eu particularmente venho cobrando muito e cobro muito porque eu sei que eles podem dar. Quem não gostaria de ter contratado o Ademir quando ele veio para o Bahia, né? O Biel, um cara promissor, um cara que chegou aqui e o torcedor caiu nas graças da torcida, mas depois, né, nessa temporada ele não conseguiu ainda atingir um nível que dê ao torcedor a esperança de que ele vai entrar e fazer a diferença. Como, por exemplo, o Carlos de Pena tem feito todas as vezes que tem entrado e hoje, como eu falei, não poderia entrar porque não foi inscrito nessa competição. Então, só um detalhe daquilo que a gente não vai culpar o Rogério Ceni pela derrota, né, pela saída precoce. É lógico que, devido ao investimento que o Bahia fez, a condição que o Bahia tem a seus atletas, em comparação com o CRB, é um patamar muito distante, mas muito distante mesmo. É aquela história de quantos jogadores do CRB a gente conseguiria encaixar no elenco do Bahia. Não estou dizendo nem no time titular, no elenco do Bahia. Talvez quase nenhum, ou nenhum. Talvez se o Rogério amanhã falasse assim, o diretor falasse assim, Rogério, escolha um jogador do CRB para vir para o Bahia. Nenhum. Acho que o Rogério não selecionaria nenhum. E aí é que a gente tem que ver o trabalho do treinador. O Daniel Paulista conseguiu, com vários jogadores que já com passagem aqui por Bahia e Vitória, de armar um esquema tático muito bem definido, uma disciplina tática muito grande pelos seus jogadores, é verdade. Claro que é um esquema que não me agrada, do só se defender e jogar por uma bola, né? Pode ser um risco muito grande, mas ele tem conseguido resultados excelentes, né, nesse um ano que tem permanecido no CRB e dando mostras de que é um treinador, né, que tem evoluído muito, que tem crescido muito, e nesse aspecto conseguir chegar a uma final de Copa Nordeste com o investimento que o CRB faz é realmente digno de aplausos. Então o Daniel Paulista foi um cara muito corajoso, né, quando decidiu manter esse esquema tático, né, com 3 volantes. O GG, por exemplo, que era um volante aqui no Vitória, é o cara mais adiantado ao lado do Anselmo Ramon. Deixou, né, os laterais muito com pouca liberdade para sair para o jogo, e talvez aí é que eu questiono um pouco o Rogério, né? Por que não arriscar um pouco mais? Por que manter uma linha de 4 lá atrás sem ter ninguém para marcar? Né? O Juba, por exemplo, no primeiro tempo não tinha ninguém para marcar e ficou muito preso na marcação. Então havia essa possibilidade de ultrapassagem, de ficar um pouco mais na linha da frente, já que o Juba é um meio atacante também, e o Bahia não teve essa coragem ou talvez essa ousadia para arriscar um pouco mais, já que, como eu falei, o Marcos Felipe era um mero espectador dessas semifinais. Então, mais uma pancada, né? Depois de ter perdido o campeonato estadual, o Bahia tem mais um revés que, sem dúvida nenhuma, vai pesar bastante, né? A gente sabe que o Grupo City trabalha de uma forma muito a médio e longo prazo. Talvez eles não deem a importância, né, a cultura deles não faz com que eles deem tanta importância a uma derrota como a de hoje, assim como aconteceu no estadual, mas o torcedor eu acho que sente, né, o torcedor que vai à Fonte Nova, né, que espera um time que vai para cima, que vai tentar, que vai agredir o adversário, que vai sufocar o adversário. Eu acho que o Bahia hoje não foi esse time, né, não conseguiu em nenhum momento dizer ao seu torcedor assim, ó, nós vamos ganhar a qualquer preço, nós vamos arriscar, nós vamos buscar. Eu acho que o Bahia foi muito tímido, foi muito moroso, né? Faltou aquela garra, aquela vontade, talvez, aquele algo mais de não admitir, né, que um time com tão baixo investimento, com jogadores, né, talvez não da prateleira de cima como o Bahia tem, né, dar oportunidade para o jogo ir para o pênalti. E aí, obviamente, temos que destacar também negativamente a participação do Marcos Felipe, né?
O Marcos Felipe, em 8 pênaltis, não conseguiu nem acertar um canto sequer. O goleiro do CRB ainda acertou 3 ou 4 cantos, não chegou, é verdade. Só pegou o do Ademir, que definiu o jogo, do Caio Alexandre, me perdoe, que definiu a partida, mas o goleiro do Bahia, Marcos Felipe, não chegou nem no canto de nenhuma penalidade do CRB. Isso é uma coisa que chama atenção. É lógico que não dá para culpar o Marcos Felipe, que o Bahia teve 90 minutos para vencer o jogo, não fez, e aí nos pênaltis acabou sendo eliminado. Um golpe duro para um momento especial que vive o Bahia, um momento de empolgação que vive o seu torcedor, mas que hoje foi surpreendido, né, pela retranca, pela disposição, pela vontade de passar, que o CRB talvez tenha tido um pouco mais nesse duelo contra o Sport Clube Bahia. Triste para nós que adoramos o futebol baiano, e eu particularmente via uma possibilidade gigante do Bahia conquistar esse título, mas infelizmente o futebol é assim, nem sempre vence o melhor, nem sempre vence aquele que tem mais qualidade. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje. Aproveita, você gostou do vídeo, deixa seu likezinho, ativa a notificação para receber aí receber os vídeos de alerta, deixa seu like e comenta aí o que você achou do comportamento dos jogadores do Bahia e do próprio Rogério Ceni nessas semifinais que deixaram a desejar, porque esperávamos que o Bahia passasse para as finais. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.